Olá, meus irmãos. Vamos retornar à aula, continuar a aula anterior. A aula anterior a gente falou a respeito do Herodes o Grande, de seus 3 filhos, dos seus 4 filhos, na verdade, o Herodes Filipe I, o Arquelau, o Herodes Arquelau, Herodes Antipas e o Herodes Filipe II, tá? E agora a gente vai dar sequência, vai dar continuidade na aula, explicando como é que foi inserido o governo romano nessa história de tetrarquia. Se era tudo Herodes, era Herodes o Grande, se os filhos dele eram Herodes também, e essa história de ter um governador romano. Pilatos tem a ver com isso? Tem. Então é isso que a gente vai ver agora, tá? Então, vamos aqui para o computador, queridos. Senhores, estamos aqui no computador, mais uma vez, e a gente vê aqui o mapa que a gente estudou na aula passada, e o que é que a gente viu? O que é que a gente viu? Herodes o Grande começou a governar bem antes de Jesus nascer, lá em 40 a.C., 37 a.C. Herodes o Grande, ou o Magno, morreu em 4 a.C. Quando ele morreu, Jesus já era pequenininho, Jesus já tinha ali 1 ano e pouco, 2 anos provavelmente. E nesse ano 4 a.C., quando Herodes o Grande morreu, Herodes o Grande governava toda essa região daqui, da Palestina. Quando ele morreu, o governo foi dividido em 4 partes. A terra que ele governava foi dividida em 4 partes, cada uma das 4 partes foi chamada de tetrarquia. Só que dos 4 filhos dele que citamos, que estavam vivos, Herodes Filipe I, o Herodes Arquelau, Herodes Antipas e Herodes Filipe II, ou Filipe Tetrarca, desses 4, o Herodes Filipe I foi deixado de lado no testamento de Herodes o Grande, e apenas Arquelau, Antipas e o Filipe II, ou Tetrarca, foi que receberam 3 das 4 partes de terras. Então eles receberam 3 das 4 tetrarquias, tá? Então vamos lá, vamos recapitular aqui quem ficou com o quê? 4 a.C., regiões de Samaria e Judeia, até a Idumeia lá embaixo também, ficou com o Herodes Arquelau, tá? Vamos relembrar aqui, a Galileia, assim como a Pérea, ficou com qual Herodes? Filho de Herodes o Grande? Herodes Antipas, isso mesmo. Essa região de Bazã ficou com qual Herodes? Herodes Filipe, o tetrarca, Filipe II, tá? Aqui Bazã a gente viu que tinha Traconítide, Bataneia, Auranítide, tinha Gaulanites aqui também e tinha Itureia aqui em cima também. Na Bíblia a gente só vai ver o nome Traconites, ele escreve lá em Lucas 3:1, e Itureia. Não vai ver Bataneia, Gaulanites nem Auranites. E nem vai ver o nome Bazã também, tá, queridos? No Novo Testamento, nos Evangelhos, não. Então, essa região de Bazã ficou com Filipe Tetrarca, e a quarta parte, né, que não ficou com um dos filhos de Herodes, as zonas livres de Decápolis, assim como outras regiões governadas por outros governos, como governos sírios, dentre outros governadores. Queridos, a gente está falando de 2 coisas ao mesmo tempo aqui. A gente está falando de terra, de mapa e de data. O mapa dá para a gente entender aqui. A data a gente ainda não dá para ter que forçar um pouco a mente, porque a gente não está enxergando as datas. A data eu estou só falando para os senhores e o mapa a gente está vendo. Então daqui a pouco a data vai ter um pouco mais de dificuldade para a gente entender. Daqui a pouco a gente vai fazer uma atividade que vai facilitar essa questão das datas, tá? Então vamos lá, vamos para os mapas. Mesmo assim a gente vai falar um pouquinho de data agora. Mesmo que fique um pouco difícil, a gente vai tentar antecipar isso. 40, 37 a.C., lá veio Herodes o Grande, governou até 4 a.C. 4 a.C. entraram Arquelau, Antipas e o Filipe Tetrarca. Começaram a governar 4 a.C., 3 a.C., 2 a.C., 1, 0, o tempo foi passando para frente. Vai diminuindo a.C. 1, 2, 3, 4, 5, 6 depois de Cristo. Sim, mas por que o professor está dizendo isso? Porque o Herodes Arquelau, ele governou de 4 a.C. a 6 a.C. e foi deposto. Então, isso aqui a gente já viu na aula anterior, que ele foi deposto, governou mal e foi deposto. E na Galileia e na Pérea continuou o Herodes Antipas, e em Bazã continuou o Herodes Filipe. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão, um pouquinho mais de detalhes sobre essa questão dele ter sido deposto e essa questão do governo romano. Como essa região da Judeia e da Samaria era praticamente a região mais importante de todas essas, por que era mais importante? Porque tinha a Judeia.
e a Judéia tinha a capital, Jerusalém, que tinha um templo. Então, eles recolhiam mais impostos, essa região dava mais lucro para eles, era uma região mais tumultuada, tinha muita gente. Pelo menos uma vez por ano eles tinham que ir lá para a festa da Páscoa, dentre outras festas. E para a Páscoa vinham pessoas de todos os lugares para cultuar o Senhor lá. Jesus falou muito sobre isso. Então era uma região que dava muito lucro, mas também era muito difícil de administrar. Então o Arquelau não estava administrando bem essa região. Nesses 10 anos ele não governou bem. E como a gente leu, relato de mau governo dele, o imperador romano disse, olha, não dá, eu vou tirar você dessa região. Então, 6 depois de Cristo, Arquelau foi deposto, foi banido. Na verdade, ele foi exilado num local chamado Gália, lá perto das terras francesas, né? Hoje é as terras da França. Mas e aí, quem é que ia governar no lugar dele? Herodes o Grande já tinha morrido. Aí o César disse bem assim, o imperador disse, olha, essa região está muito complicada, essa região está muito... Eu não vou colocar mais qualquer pessoa lá para governar. Eu vou colocar agora uma pessoa que eu conheço, uma pessoa perto de mim, da minha confiança. Mas se o imperador era o imperador de Roma, do mundo, de todo o Império Romano, a capital onde ele morava era Roma. Então ele pegou um governador, uma pessoa lá de Roma, um romano, lá das terras dele, não um dos Herodes e do meu, nem nenhum habitante local. Ele disse, agora eu vou levar uma pessoa romana para ir governar lá. Nesse momento, queridos, em 6 depois de Cristo, quando Arquelau foi deposto, o imperador pegou um governador romano e trouxe para governar o local que antes era de Arquelau. Então, a partir de 6 depois de Cristo, continuou o Herodes Antipas na Galileia e na Pérea, continuou Filipe Tetrarca em Bazã, só que em Samaria e na Judeia agora entrou um governo romano. É assim que entrou um governo romano, quando Arquelau foi deposto, tá? Então, Pôncio Pilatos era um governador romano? Era. Pôncio Pilatos era um desses governadores romanos. Ele foi o primeiro? Foi Pilatos que já chegou agora? Não, não foi Pilatos. O primeiro foi um homem chamado Copônio, mas a gente não vai gravar esse nome porque ele não aparece na Bíblia. Primeiro, em 6 depois de Cristo, teve um governador romano, teve 1, 2, 3, 4, Pilatos foi o quinto. Pilatos foi o governador romano da região de Samaria e da Judeia, que coincidiu com o ministério de Jesus. Ministério de Jesus, a prisão, o julgamento, crucificação de Jesus, morte, ressurreição, os 40 dias e ascensão aos céus. Tudo isso coincidiu com o governo de Pôncio Pilatos, tá? E na Galileia e na Pérea, enquanto Pôncio Pilatos estava em Samaria e na Judeia, na Galileia e na Pérea continuou o governo do Herodes Antipas. Já na terra de Bazã continuou o governo de Filipe II, o Herodes Filipe II ou Filipe Tetrarca. Continuou lá. Então, na época do ministério de Jesus, agora essa informação é muito importante, Antipas, ele estava governando a Galileia, também estava governando a Pérea, e o Filipe Tetrarca estava governando a região de Bazã, e Pilatos era o governador romano que estava governando as regiões de Judeia e Samaria, tá bom, queridos? Por isso que a gente ouve que quando Jesus estava na região da Pérea, os fariseus chegaram para ele e disseram, sai daqui porque Herodes quer matá-lo. Por que Herodes quer matá-lo? Porque era a região da Pérea. Qual era o Herodes? O Herodes Antipas, não Pilatos. Porque o Herodes Antipas era a jurisdição da Pérea era dele, né? Ele é quem governava a região da Pérea. E aí o Senhor Jesus disse, né? Vão e digam aquela raposa, né? Chamou Herodes Antipas de raposa, e ele realmente era. Se o Senhor Jesus chamou é porque ele era. Ele disse, porque o profeta há de morrer em Jerusalém e tal. Explicou a história, né? E é por isso que também a gente vê que no julgamento de Jesus ele foi para Anás, Caifás, Pilatos, Herodes e outra vez Pilatos. Então Pilatos e Herodes estão entrando junto na jogada aqui, nessa questão de julgamento. Porque Pilatos governava uma região e Herodes era um par dele, uma espécie de par, governava outra região também, tá, queridos? Então foi dessa maneira que houve a inserção do governo de Roma na região de Israel, mais especificamente na região da Judeia e na região de Samaria, de um governador romano, tá? Então, para finalizar essa parte, o governador romano entrou em 6 depois de Cristo, Judeia e Samaria, continuaram na Galileia e na Pérea Antipas e Filipe Tetrarca em Bazã, e
os governadores romanos, o tempo foi passando, os governadores iriam mudando, e o quinto governador romano, que foi Pilatos, não precisa saber que é o quinto, precisa saber que o nome era Pôncio Pilatos, foi o governador que coincidiu de estar governando essa região da Judéia e de Samaria na época do ministério de Jesus. Então, durante o ministério de meio Jesus, era Pôncio Pilatos em Judéia e Samaria, era Herodes Antipas na Galiléia e na Pérea, e era Filipe Tetrarca em Bazã, e as outras regiões eram governadas por outros governadores que não aparecem na Bíblia, e de certa forma não interessam para a gente nesse caso, né? Exceto Lisânias, que era governador de Abilene, que Lucas fala lá em Lucas 3:1, mas a gente já tratou um pouco disso aí nas aulas anteriores. Fora isso aí, a gente não precisa mais saber mais nada sobre Lisânias nem Abilene, porque a Bíblia não trata. Essa é a única passagem que trata sobre eles, tá, queridos? Então, essa aula é uma aula mais curta, a gente vai encerrar essa aula aqui. Na próxima aula, a gente vai fazer o seguinte. A gente viu bem essa parte do mapa das divisões, mas essa parte das datas não teve algo para a gente enxergar. Então, a próxima aula a gente vai enxergar uma linha do tempo com um panorama para facilitar bastante o nosso entendimento nessa parte de datas, tá? Lá a gente vai fazer um traçado geral sobre cada um desses acontecimentos para finalizar toda essa parte aí de imperadores, governadores, tanto os Herodes quanto os governadores romanos, né, no caso de Pilatos, na época de Jesus. Tá bom, queridos? Então, até a próxima aula, se nosso Senhor Deus assim desejar.